Bolsonaro é prejudicial a eles. O Brasil é sancionado direto, foi sancionado direto pelo uso dos agrotóxicos. O Bolsonaro ainda aumentou o número de agrotóxicos. Então, queria chamar a atenção que o capitalismo também se exerce nos afetos. Aí um historiador marxista, ele não dá conta disso porque ele não entra na lógica econômica. Não entra na lógica, né? Porque aí o historiador marxista, ele é muito da lógica, do racional. Porque como ele está pensando no modo de produção, o modo de produção é racional, ele não pensa como existem afetos. E os afetos movem, né? Ele faz as coisas porque tem desejo, porque tem medo, porque tem tesão, porque se apaixona. A gente tem que sempre levar isso em consideração na história. Lógico que depende do seu objeto também. Se você vai estudar uma greve, até isso dá, mas se você for estudar economia mesmo, assim, uma coisa, tema econômico, a historiografia marxista ajuda muito mais. Então, a historiografia pós-marxista, pós-estruturalista e tal. Então, depende dos objetos. Depende do que você vai pesquisar, do que você quer elaborar, do resultado que você quer. Então, o que eu queria chamar a atenção é isso. Vocês sempre entenderem que o marxista, o principal fator é o econômico, porque o econômico vai ditar todos os outros. É a partir da elaboração econômica que o marxismo estuda, né? Estuda a economia de uma sociedade para entender como essa sociedade se estrutura culturalmente, por exemplo. A Gramsci, já foi dito aqui, escreveu aquele outro. Fugiu o nome agora. Mas eles vão se organizar sempre. A sociedade vai se organizar a partir do seu modelo econômico. Isso é o principal de Marx. Por isso que um historiador marxista, ele é um historiador muito ligado à economia. Não à toa que na minha formação de historiador ainda, não sei vocês acham, não sei como é que vai ser. Mas a gente tinha cadeiras de economia pesada mesmo, assim, e tem que aprender o que era macroeconomia, microeconomia, o que era economia. Tinha um ponto de aprender o que é PIB, pesadamente, como é que se calcula o PIB, como é que... Isso ainda eu cheguei a estudar assim. Hoje em dia não, o mesmo lugar que me formou tem uma disciplina que em vez de ser economia, eu tinha economia, filosofia, sociologia e português tudo separado, assim, cada logo no primeiro período, porque eles achavam que um historiador tinha que aprender isso de cara. E hoje em dia tem uma disciplina grande chamada disciplina auxiliares da história, que é quando você aprender essa interdisciplinaridade. Mas que a economia é só um fator que é importante, mas que não é tão determinista quanto os marxistas. Mas ela determina muita coisa, né? Mas não é... as coisas se afetam. Por exemplo, a forma da gente criar cultura também é a forma que a gente estabelece socialmente a produção. A produção também é influenciada pela cultura. Não é só o contrário, não. Não é porque a gente fica o marxismo, ele tem uma lógica muito cristã, muito formal ainda. Por exemplo, de achar que uma coisa ou outra. Quando é uma coisa e outra. É aquela coisa do ovo e da galinha. Que nasceu primeiro o ovo ou a galinha. Eles nunca pensam que a galinha e o ovo nasceram juntos. Assim. Mas o marxista é formal. Então, ele vai dizer que uma coisa determina a outra. É uma coisa ou outra. Um historiador pós-estruturalista que não vai tentar entender as estruturas da sociedade, porque não existe uma estrutura tão formal e organizada feito o marxismo pensa. Ele vai dizer que as coisas acontecem concomitantemente. Que a cultura determina a economia determina a cultura ao mesmo tempo. São processos muito vivos, né, muito dialógicos entre si, e não determinação de um pelo outro, como os marxistas dizem. Tá certo? Existe ainda alguma dúvida, alguma questão, algum ponto que eu fui falando e não ficou claro para vocês? A gente já está caminhando para
para a fase final da aula. A prova está bem fácil, pessoal. Eu fiquei muito feliz assim, com o pessoal do outro polo. Não foi ninguém para a final. Basicamente, faço os trabalhos que a gente fez, o trabalho do livro do Val. Eu aceito que vocês postem esse trabalho até perto da prova, né, como eu já tinha dito, respondo os fóruns, porque teve gente que passou na prova tirando 3 na prova. Só tirou 3 na prova, mas tinha tirado 8 no trabalho, aí tinha os pontos do fórum, tá certo? Aí gerou uma nota que a pessoa passou. Então, de 8, vocês tirando 4, 5 passos, mas se vocês produzirem até lá. Pode falar, Aline. No caso, o senhor aceita o trabalho do fichamento até sexta-feira, ou é até sábado? Assim, a gente pode fazer um acordo. Um acordo que é ilegal. Vou falar real para vocês. Eu teria que botar a nota de vocês 48 horas antes da prova. A nota do tecelão do tempo e do fórum. Se a gente abrir mão disso, eu aceito até sexta. Se não, eu tenho que fazer essa nota amanhã. Eu teria que estar até amanhã para eu pegar o trabalho de vocês e fazerem a... Eu acho que a gente poderia pular a norma, a regra. Eu estou gravando isso aqui, eu estou criando provas contra mim, né? A gente podia pular a regra e depois da prova, assim, eu pegar as notas, porque aí depois da prova não tem o que fazer, né? Eu poderia esperar até o sábado de noite, assim. Mas aí uma coisa é gente. Aí também não posso fazer um negócio desse, botar o meu na reta, chegar um aluno e reclamar com a coordenação do curso que eu não coloquei a nota. A gente tem que fechar aqui entre a gente. Se eu recebo até a sexta, até o sábado ainda, eu não consigo botar as notas a tempo hábil, né, que é uns 48 horas antes. O que é que vocês acham? Posso botar o meu na reta com vocês? A gente fica aqui entre a gente. Professor, eu dei uma saidinha, eu não estou entendendo nada sobre isso aí de nota. Não, é o seguinte. Na estrutura do curso, na burocracia do curso, eu tenho que botar a nota da primeira unidade para vocês até 48 horas antes da prova. O que é o trabalho do tecelão do tempo e o primeiro fórum. Aí, para eu receber esse trabalho até na sexta, ou mesmo no sábado da prova, quem não fez ainda, e dá a chance para mais pessoas fazerem, eu posso fingir, né, que ninguém fica fiscalizando tão pesadamente. Eu posso fingir que a gente passou assim, e eu boto a nota tudo depois. Entendeu? Aí eu teria que fazer tudo nas pressas, e eu topo fazer nas pressas para ajudar vocês. E eu fiz isso com outro polo e deu muito certo. Deu receber até no sábado, sábado de noite, para pegar domingo de manhã as notas e começar a fechar as notas para na terça, no máximo, dizer quem ficou ou não na final. Mas para vocês, desse prazo extremamente alongado, eu tenho uma data limite mesmo de 48 horas. Porém, se vocês não... se os alunos não acionarem os mecanismos legais de reclamar porque não estão com a nota ainda, eu posso também fazer um vídeo de mercador e dar o prazo para quem não conseguiu. Porque eu sei que é corrido, eu sei que é luta. Por exemplo, no meu outro polo, lá no polo Teutônio, tem um rapaz que é policial. Ele trabalha 12h36. Só que é estressante. Aí ele pega coisa por fora, porque a gente sabe que o salário não dá, né? Aí vai fazer bico de segurança, ou então de guarda patrimonial, que a polícia também faz isso. Então, o cara sai de um plantão dele lá não sei como é que chama, mas no dia de serviço, aí depois vai trabalhar
de guarda patrimonial de algo do Estado para poder complementar a renda dele. Precisa, né, de grana. Tem um cara que ainda tem a outra disciplina. Aí tem às vezes os professores que são mais linha dura, com horário e tal. Aí ele quase que perde minha disciplina. Porque ele não teve tempo de fazer as atividades. A prova caiu também, por azar. As minhas 2 aulas caiu no dia que ele tinha da serviço. A prova caiu no dia dele da serviço. Ele foi lá escondido, fez a prova fardado, numa sala, rapidão. Entendeu? Aí eu sempre levo em consideração esse tipo de coisa. Mas para isso dar certo, tem que ser um acordo entre a gente. Porque se eu não estou cumprindo a burocracia, eu posso ser desligado da EAD, posso não ser chamado mais. Mas só vão perceber que eu não cumpri esse papo de 48 horas, se sair uma pessoa daqui, vou reclamar. É por isso que eu estou dizendo, eu tenho que ter esse fechamento com vocês. Se vocês quiserem ajudar aqueles que não conseguiram fazer por N motivos, no horário e quiserem que eles entreguem até o sábado de noite da prova, eles fazem a prova de manhã, correm para casa, terminam o fechamento, terminam os fóruns, e no domingo, quando eu estiver fechando as notas, porque aí não dá mais para prorrogar, aí eu faria, entendeu? Se eu por mim, eu aceitaria de boa isso. Se vocês abrirem mão de um direito também, né? Que é direito de vocês irem para a final, para a prova avaliativa, sabendo a nota da primeira unidade. Isso é um direito. Mas para esse direito acontecer, eu teria que fechar o recebimento, né? Porque aí quem não fez ia levar 0 e iria com uma situação muito complicada para a prova. E aí, Lucas? E aí, gente? Resposta de vocês. Tem gente aí, vocês nem para dar uma resposta, minha gente. Então eu vou tomar Lucas como porta-voz, né? Aline, tu concorda também que eu posso deixar até o sábado, mesmo não entregando a nota para vocês fazerem a prova? Então a gente... Particularmente era bom a gente saber, né? Mas tudo bem. Mas aí a maioria... É uma questão de escolha mesmo, assim, mas pode ir na sua cabeça o seguinte: se você fez tudo, dificilmente você está com nota ruim. Eu vou levar em consideração. Teve um aluno que ia ficar para a final por causa de um ponto. Aí eu peguei e melhorei a nota do trabalho dele. Não dava para melhorar a nota da prova, porque a prova todo mundo estava vendo. A prova não foi nem eu que corrigi, a prova quem corrigiu o tutor. Então, o que é que eu faço? O cara ia para a final por causa de um ponto. Um ponto na média, não era nem na média, um ponto na prova, que na média é meio, né? Por causa de meio ponto, eu não ia botar um cara na final, por causa de meio ponto. Então eu dou essa ajuda, né? Mas bota na cabeça, se você fez tudo, você dificilmente vai para a final. Se você organizou tudo certo. Porque o trabalho, por mais que eu fosse trabalhoso, eu levo em consideração muita coisa, assim, tipo, isso aqui não está muito perfeito, mas a gente vai levando em consideração mesmo, assim, tentando aproveitar tudo que o aluno faz. Tu é professora já, né, Zil? Tu sabe que na hora da correção da prova, a gente, às vezes, tem que dar uma amolecida no coração para dar uma ajuda mesmo, que a gente sabe que a prova também não vai determinar se o aluno é bom. Eu acho o trabalho, por exemplo, os trabalhos que eu vou passando, a participação do fórum e o trabalho, por exemplo, do texto do Duval, acho mais importante do que uma prova de marca X. A prova, basicamente, e agora uma dica da prova, são 8 questões, né? Vocês sabem, 5 sobre marxismo e 3 sobre as escolas positivistas e tal, que é positivismo, historicismo alemão e tal. Então, o grande peso da prova é o marxismo, porque eu acho o marxismo muito mais vivo, muito mais... por exemplo, aqui eu tenho livros de historiadores marxistas, como eu fui mostrando para vocês. São historiadores marxistas. Não existe um livro de um historiador historicista
Não existe mais um livro lançado novo. Esse cara tá vivo, esse cara que produz, eu já tive um simpósio com ele. Conheço o cara pessoalmente. O historicismo alemão não tem. O historicismo alemão não existe mais, acabou. O positivismo nem se fala. Então, por isso que eu quis dar um enfoque maior no comunismo, assim, no marxismo, porque eu acho que ele diz muito mais sobre a historiografia, sobre o operário do historiador, e muito mais sobre o hoje, do que falar de historicismo alemão, tá certo? Por isso que, mas como a gente tem uma emenda, né, e tem coisas nas emendas que a gente meio que falou passando nas aulas, eu não achei que não precisava tanto, né? São questões muito mortas assim, da história, tipo, pensar a historiografia judaico-cristã. Isso eu falei na aula, tá lá, mas eu não quis passar nenhum texto para vocês. Eu acho que a aula meio que serviu para isso, essa coisa da redenção, uma história que vai chegar num apocalipse, ou então num paraíso, que influencia o marxismo também. Mas assim, não é uma questão viva na história, assim. Eu quis focar em questões vivas. A questão viva porque o positivismo, o metodismo, o positivismo tem a questão da documentação, e o marxismo é uma historiografia que ainda existe. É viva, assim, uma coisa que você pode encontrar historiadores marxistas na sua formação. E é comum até. Dizem que todo departamento tem pelo menos um velho marxista. Então, são escolhas políticas, assim, né, também, que a gente faz como historiadores marxistas faz escolhas políticas, eu fiz escolhas políticas também. Não dava para trabalhar tudo, então eu peguei o mais importante e sapequei nas aulas o que era menos importante também. Mas é isso, pessoal, a prova tá fácil, tá tranquila. Às vezes a questão se responde pelo texto, tem um textinho, aí você lê o texto, se vira com ela, tá certo? E é isso. Se tiver alguma questão, alguma dúvida, a gente ainda tem um tempinho que vocês possam tirar aqui com vocês. Dúvida de assunto, de formato, o que seja. E a gente tem o Moodle, que se quiserem mandar mensagem lá. E tem o grupo do WhatsApp, que eu estou lá no grupo do WhatsApp de vocês. Vocês podem me mandar mensagem também. Como a gente tem pouco tempo, né, daqui para a prova. Então, é isso. Eu queria chamar essa atenção que vocês estudassem quando fosse rever a prova, prestassem muita atenção no conceito de luta de classe. Luta de classe, acho que é um conceito que vai ajudar muito a vocês entenderem a prova. E a questão dos documentos para os positivistas. Documento no positivismo, no historicismo alemão, na escola metódica, nessas escolas iniciais, é o documento oficial. Por exemplo, um relato oral, um relato de memória, não é um documento oficial. Então, o que vai afetar, a maneira que eles vão escolher documentos, são documentos do Estado, tá certo? Isso é o ponto importante da primeira parte da prova, e da segunda é a luta de classe. Lógico, vai ter outras coisas, ideologia e tal. Se você entende luta de classe, você consegue melhorar a prova, tá certo? Então, fatores econômicos, luta de classe e a documentação, acho que é a grande dica que eu posso dar para a prova. Alguma questão ainda, minha gente? A gente está quase 10 horas, todo mundo já cansado do seu dia a dia, do seu trabalho, né? Se não tiver nenhuma questão, a gente vai encerrando por aqui, tá certo? Estou desejando toda a sorte para vocês na prova. Acho que vai ser tranquilo, pelo menos o outro polo foi bem tranquilo, a prova para eles acharam bom. E o pior é que eu dei aula de sociologia logo depois, aí eles ainda estavam no espírito da prova, né? Então, preste atenção na sociologia, eu queria falar da prova. Mas é isso. A gente encerra por aqui a nossa aula. Se tiver alguma questão, ainda posso responder. Se não me procurem, tá certo? Eu vou colocar o vídeo também no grupo de vocês. Agora não, que eu estou cansado, aí a gravação demora um pouco para fazer o upload. Aí quando eu vou dormir, eu deixo fazer no upload e amanhã eu já mando o link dessa aula e vou aproveitar e mandar o link da aula da outra turma. E tem outras questões que eles foram me perguntando que eles disseram que ajudaram muito na prova, tá certo? Então, vocês fazerem uma revisão, pode ajudar essa aula da outra turma também, tá? Pessoal, tchau. Foi massa estar com vocês aqui. Agora eu estou torcendo para que todo mundo se dê bem na prova, até porque melhora a minha vida, não tem que fazer uma prova final, tá certo? Tchau, pessoal. Um abração. Boa noite. Bom descanso. Tchau.
Abração. Abração, hein?